Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Então vamos lá ao nosso texto, Atos capítulo 18, versos de 1 a 11. E os irmãos assentados mesmos, o pastor fará a leitura. Os irmãos já ficaram bastante de pé e a gente vai aqui passar um bom tempo sentado, meditando na palavra de Deus. Vamos lá? Eu mesmo faço a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ou seja, era vizinha à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos corintos, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Esse é o texto de nossa meditação. Hoje, pela graça do Senhor, entramos aqui no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nessa nossa série aí de reflexões, versículo por versículo. E esse capítulo 18, ele tem a sua importância, eu diria que principalmente pelo fato de que é aqui que se encerra a segunda viagem missionária de Paulo e que ele inicia ali a sua terceira viagem missionária. E com isso aqui nós temos algumas situações interessantes. No texto de hoje, especificamente, nesses 11 primeiros versos, nós queremos trazer aqui basicamente 2 ensinos. O primeiro ensino é algo muito simples, que trata a despeito do desprendimento de Paulo ou não quanto ao seu ministério, que é a sua relação com o trabalho secular. Então nós aprenderemos aqui um pouco acerca disso, até dentro de um assunto que gera às vezes muita polêmica, né? Pastor tem que trabalhar? Pastor deve ter um trabalho secular para ter o seu sustento? Ou ele deve viver apenas, né, do seu trabalho ministerial? Então aqui nesse texto, toca-se nesse assunto, a gente pode aprender algumas coisas aqui. E o ponto mais importante, sem dúvida, do nosso aprendizado aqui nesses versos, está naquilo que nós vamos chamar de a impaciência de Paulo com os judeus, que uma vez mais rejeitam a sua pregação. E esse ensino aqui eu quero que os irmãos prestem muito atenção, porque nas reflexões anteriores, nós justamente trouxemos uma ideia que aparentemente é contraditória com esta. Porque nós enfatizamos que Paulo sempre insistia em pregar aos judeus. E como prática, né, como aplicação para as nossas vidas, nós falamos, assim nós devemos ser, com os nossos vizinhos, com aqueles a quem nós convidamos para vir para o culto, e sempre negam, sempre dão uma desculpa, que a gente deve insistir, perseverar. E aqui aparentemente há uma contradição, quando Paulo
perde a paciência. E decide aqui, não vou mais pregar para judeu. Mas nós vamos falar sobre isso mais calmamente na segunda parte aqui. Vamos lá então, queridos. Então o que é que nós temos aqui nesse início do capítulo 18? Temos justamente aí Paulo chegando à cidade de Corinto, uma cidade muito importante. Uma cidade que era um centro comercial da época, uma cidade que tinha muita gente vinda de todos os lugares, e também muito caracterizada, a gente vai ver isso lá na frente, nas próprias epístolas de Paulo aos Coríntios, nós veremos que é uma cidade que ela tem uma moralidade muito baixa. O que poderíamos dizer assim, que lugar propício para o evangelho chegar, para se contrapor a estas coisas tão ruins, a graça do evangelho se fazendo ali presente. Mas enfim, Paulo então chega aqui e ele encontra um casal. Que casal é esse? Áquila e Priscila. Áquila é homem, né? A gente vê assim o nome, Áquila, né? E ele encontra esse casal, Áquila e Priscila, que desta relação de amizade e de cooperação no Evangelho, trará muitos frutos para o reino de Deus. Áquila e Priscila serão ferramentas importantíssimas, não apenas no ministério de Paulo, mas nos demais apóstolos, a fim de cooperarem de fato com o crescimento da palavra de Deus, o crescimento ou a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, queridos, é que começamos a entrar naquilo que nós falamos que será o primeiro assunto dessa noite, dessa nossa reflexão, que é a relação de Paulo com o trabalho secular. Então o que acontece? Eles aqui fazem uma amizade. Áquila e Priscila, queridos, prestem atenção, o texto nos leva a crer que eles já eram crentes em Cristo Jesus, tá? Diferente de uma série de pessoas aqui que são encontradas, convertem-se ao Evangelho. O texto nos dá a entender que eles eram crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles estão fugidos aqui de Roma, do decreto de Cláudio. E este decreto, queridos, segundo os historiadores, era justamente em perseguição aos cristãos. Se era em perseguição aos cristãos e eles saem fugidos de lá, logo Áquila e Priscila já conheciam e vivenciavam o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, tão logo, eles fazem uma amizade, e dentro dessa amizade, há uma, digamos assim, uma coincidência, um fator a mais, que os levam talvez a se aproximarem um pouco mais. Que fator era esse? Eles tinham a mesma profissão. Áquila e Priscila, o que eles faziam? Tendas, exatamente. E Paulo também tinha esta profissão. E aí o que nós temos aí no verso 3, né? Eles tinham aí o mesmo ofício, e aí o apóstolo Paulo passa a morar com eles. Nós já vamos falar inclusive um pouco sobre esse detalhe, dessa moradia de Paulo com eles. E aí eles passam a trabalhar juntos, dando-nos uma ideia aqui daquilo que acontece hoje, né? Talvez aqui eles abriram aqui uma sociedade. Né? Áquila, Priscila e Paulo, né? APP, construção de tendas, né? Gostaram, né? Áquila, Priscila e Paulo, APP, construção de tendas. Montaram uma sociedade e começaram a trabalhar. E aí o verso 4 nos diz o quê? Que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então qual é a ideia aqui? Substituindo o sábado dos judeus pelo domingo cristão, a ideia que nós temos aqui é simples, que Paulo trabalhava de domingo a sexta, e sábado o que ele fazia? Ia para a sinagoga pregar o evangelho. E aí que é, digamos assim, um pouco de uma polêmica que surge no nosso meio, quando algumas pessoas vão dizer, está vendo? Pastor tem que trabalhar, pastor tem que ter a sua profissão, missionário, evangelista. Está aqui o texto dizendo, está aqui o texto colocando de forma clara, Paulo trabalhava durante a semana e no sábado ele então pregava na sinagoga. Contudo, queridos, nós não podemos pensar neste tema reduzindo-nos apenas aos versos 3 e 4.
Nós não podemos ignorar o verso 5. Porque veja o que temos no verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, o que diz o texto? Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E aí no decorrer do texto nós vamos ver que Paulo fazia agora todos os dias. Agora Paulo todos os dias pregava o Evangelho. Então, quais são as duas cenas que nós temos? Uma primeira cena, Paulo trabalhava durante a semana e no sábado pregava o Evangelho. E agora com a chegada de Silas e Timóteo, ele para de trabalhar e vive agora tão somente pregando o Evangelho todos os dias. Pastor, o que é certo e o que é errado nessa história? A base bíblica aqui, para nós dizermos que pastor tem que ter uma profissão e trabalhar secularmente, a base para dizer que ele pode fazer isso, ou a base para dizer que ele deve fazer isso muda tudo. Antes de nós aqui tentarmos resolver esse problema dentro deste texto, eu quero trazer à memória dos irmãos duas outras passagens. A primeira passagem é aquela passagem que Jesus Cristo envia os seus 12 discípulos a pregar de cidade em cidade. Lembram dessa passagem? E nesta passagem, Jesus Cristo dá algumas instruções para os discípulos. E dentre diversas instruções, tem uma que nos chama a atenção e que tem tudo a ver com esse nosso texto. Que é a instrução que Jesus diz o seguinte: não levem nada, nem alimento, nem valores. No sentido de que eles deveriam ser supridos nesta viagem apenas com o socorro e os donativos daqueles que receberiam a visita e a pregação deles. Interessante esse texto. Jesus dá essa instrução: não levem nada, nem dinheiro, nem alimento, e vão nas cidades pregando o Evangelho. Interessante também é que o próprio Cristo, ele não tinha uma profissão. Qual que era a profissão que Jesus tinha? Marceneiro, não é? Mas interessante, os relatos bíblicos, as narrativas dos evangelhos, que nos trazem o ministério de Cristo sendo exercido, e ele exerceu por quanto tempo, quem lembra? 3 anos e meio. Nós observamos em todas as narrativas que não há um verso sequer que demonstra que Cristo Jesus, ele exerce esta profissão, que ele provavelmente aprendeu de seu pai, durante o seu ministério. Pelo contrário, nós veremos que enquanto Cristo esteve ativamente em seu ministério, a partir dos 30 anos de idade, ele foi suprido, socorrido por ofertas, pelo sustento de algumas mulheres, aonde eles iam. E Cristo acompanhado de 12 discípulos. Feita a observação, através da citação dessa passagem, eu quero fazer mais uma citação, que está lá na carta que Paulo escreve a Timóteo. Este Timóteo que acabou de chegar em Corinto. Lá na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, verso 17, Paulo trazendo várias instruções a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: que o ministro do Evangelho, ele cita lá presbítero, que na tradução ela pode ser pastor, o líder da igreja. Ele vai dizer o seguinte, que o presbítero ele é digno de honorários dobrados, pelo quanto ele trabalha no ensino e na pregação do Evangelho. Ele chega a usar a seguinte expressão, o seguinte termo: aqueles que se afadigam são merecedores de honorários dobrados. E nesse mesmo texto, lá no capítulo 5, a Timóteo, Paulo ainda diz para ele o seguinte, ele cita uma fala de Jesus Cristo, naquela passagem que nós acabamos de citar, quando Cristo envia os 12. E ele cita
a mesma fala quando Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: digno é o trabalhador do seu salário. Falando justamente a despeito de que trabalho? Do trabalho que eles estavam tendo de serem enviados a pregar o Evangelho. Pensando nesses dois versos e trazendo-nos de volta ao capítulo 18 de Atos, nós chegamos à seguinte conclusão, queridos. É o primeiro ensino da nossa noite. Um pastor pode ter uma segunda profissão e exercê-la? Pode. Um pastor deve fazer isso? As Escrituras apontam que preferencialmente não o façam. Por qual motivo? Simples. Pelo quão trabalhoso é o ministério da pregação, da liderança na igreja. Ah, pastor, mas tem tantos pastores por aí que acordam 11 horas da manhã, que não tem uma vida devocional. Pastores que, sinceramente, tem pastores por aí que não devem ler a Bíblia, não devem preparar sermão, porque eles chegam no púlpito e é tão perceptível que não houve um preparo, mas que a sua pregação é puro improviso. Queridos, pelo tempo que eu tenho de leitura, li a Bíblia toda algumas vezes, pelos seminários que fiz, pelos estudos que eu fiz, eu tenho uma capacidade de, no improviso, sabe? Estou no meio da rua e alguém chega para mim, prega aqui para mim num texto. Eu tenho condições para isso, queridos. Obviamente, pelo sentido de que o apego que eu tenho pelas Escrituras, o conhecimento que já tenho pelas Escrituras. Mas é inconcebível que eu ou que qualquer pastor ou pregador ou missionário ou evangelista suba a um altar sem o devido preparo, sem horas de estudo na palavra de Deus, sem tempo de oração. Soma-se esse tempo às visitas, aos aconselhamentos, aos trabalhos administrativos, queridos. Ter um trabalho secular pode ser muito complicado. Aos pastores que têm os seus trabalhos seculares, que exercem concomitante ao ministério e conseguem fazê-lo bem, louvado seja Deus, que o Senhor continue dando graça a estes. Mas, queridos, que a situação é complexa, muito também pela necessidade que este mundo tem de ouvir o Evangelho o tempo todo. Porque o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo, a partir da chegada de Silas e Timóteo, ele passa agora a pregar todos os dias, porque há povo para isso, que é o que nós veremos, queridos, lá no final. Quando o Senhor fala assim, olha, lá no verso 10, pois tenho muito povo nesta cidade. Há muito que se pregar, há muito que se fazer. E aí, queridos, para fecharmos aqui, na questão do contexto que nós temos aqui, vários pensadores, teólogos, historiadores, entendem que, por que Paulo inicialmente partiu para o trabalho, junto com Priscila e com Áquila, fazendo tendas? Porque imagina-se, segundo todo o contexto, que Paulo estava sem suprimentos. Por quê? Lembre-se das nossas reflexões anteriores? Paulo tinha fugido de madrugada. E o que é uma fuga de madrugada, queridos? Nos leva ao seguinte entendimento. A fuga de madrugada nos remete àquela fuga que você não tem tempo para nada, você só leva a roupa do corpo. Porque queriam prendê-lo. Iriam condená-lo à morte. E a solução encontrada é de madrugada, some, corre, sai dessa cidade.
Então Paulo chega aqui a Corinto sozinho, provavelmente sem nenhum recurso, tendo então a necessidade desse trabalho secular para que ele se sustentasse. A partir do momento, e aqui é o verso 5, a partir do momento em que Silas e Timóteo chegam, certamente, trazendo plenas condições para que ele tivesse o seu sustento e pudesse então entregar-se por completo ao ministério da pregação. Lembra que eu falei lá no início da situação que ele estava morando com Priscila e Áquila, que eu iria lembrar mais à frente? Um dos pontos que nos leva a crer sobre isso é justamente essa questão. Talvez Paulo não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel e teve que morar com Priscila e Áquila, porque não tinha dinheiro para o seu sustento. E outro ponto favorável a este pensamento, queridos, é o fato de que a ideia, inclusive, dos pensadores, dos historiadores, dos teólogos, é de que esses donativos tenham vindo, de fato, lá da Macedônia, principalmente da igreja de Filipos. Porque se nós olharmos a epístola de Paulo aos filipenses, nós veremos agradecimentos de Paulo, essa epístola escrita bem depois, agradecimentos de Paulo pela igreja que enviou recursos para que ele sustentasse o seu ministério. Então é isto que provavelmente nós temos aqui. Esse é o primeiro assunto que nós aprendemos e menos importante. O mais importante está agora, queridos. O segundo ensino desta noite está aqui a partir do verso 6. Quando nós veremos que Paulo, como nós dissemos aqui, nós chamamos, de Paulo perdeu a paciência. Diz o verso 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então lembra o que nós falamos aqui na introdução? Pastor, nas reflexões anteriores, nós não olhamos aqui exatamente o contrário disso. Que Paulo, mesmo ante as muitas perseguições, o que ele fazia em cada cidade que ele entrava? Entrava na sinagoga e pregava aos judeus. E eles rejeitavam. E Paulo entrava em outra cidade e ia novamente aos judeus. E nós, como aplicação, dissemos o seguinte, está vendo, queridos? É assim que a gente precisa fazer. Com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, insistir, perseverar, não desistir desses irmãos, dessas pessoas, a fim de que elas sejam encontradas pela verdade do Evangelho. E agora, pastor, depois de aprendermos isso, Paulo perde a paciência? Queridos, o verso 6, na verdade, ele tem um detalhe que nós não podemos deixar passar desapercebido, o que ocasionaria, no nosso entendimento, talvez uma possível contradição. Por que que Paulo perde a paciência aqui? Veja aí o início do verso 6, queridos. Opondo-se eles E o quê? Blasfemando. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Porque uma coisa é alguém rejeitar a nossa pregação. Uma coisa é alguém não nos dar ouvidos. Uma coisa é alguém receber o convite para vir à igreja e falar assim, depois eu vou, e nunca vem. Fica dando desculpas. Uma coisa, queridos, é nós encontrarmos esse tipo de resistência. Outra coisa é pessoas se levantarem e, por exemplo, dizerem o seguinte, eu não vou na sua igreja, porque crente, me perdoe o termo, que é muito usual para isso, crente é tudo safado. Me perdoe o termo. Outra coisa é encontrarmos pessoas dizendo o seguinte, eu não quero ouvir falar desse Cristo porque eu não creio.
Outra coisa é alguém dizer o seguinte: Deus não existe. Isso tudo que vocês estão vivendo aí na igreja é uma fantasia, é uma ilusão. Eu rejeito esse Deus de vocês. Ele não é de nada. Deu para entender, queridos? E a blasfêmia aqui, eu citei aqui alguns exemplos muito simplórios, né? Contextualizando. Mas a blasfêmia, neste caso, parece ter sido algo plenamente direcionada a Cristo. Porque o que nós lemos no verso 5? Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus o quê? Que o Cristo é Jesus. Então o que Paulo pregava na sinagoga? Sinagoga dos judeus, queridos. De homens tementes ao Deus de Israel. Então vamos tentar aqui entender mais ou menos como seria. Paulo, judeu, chegava na sinagoga e recebia a oportunidade de trazer uma palavra. E ele vinha à frente e ele devia dizer mais ou menos o seguinte: meus irmãos, estamos aqui para adorar o nosso Senhor, o Deus de Israel. E todo mundo devia dizer amém. E aí, em determinado momento de sua exposição, ele passava a olhar para os textos que anunciavam a vinda do Messias. E como nós vimos aqui no verso 5, repetindo, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, em determinado momento de sua exposição na sinagoga, ele dizia, mais ou menos assim: olha, o Messias que nós estamos esperando, na verdade ele já veio. E nós, ou vocês, o levaram à cruz, porque ele era aquele Jesus. Mas ele entregou a sua vida, na verdade, de modo voluntário, morrendo pelos nossos pecados. Então a pregação dele era mais ou menos isso. Anunciando a Jesus como o Cristo. Então a blasfêmia aqui no verso 6, certamente era quando aqueles homens então se levantavam e diziam: esse Jesus aí não é nada, era um enganador. Iludiu as pessoas. Chegando a este ponto, queridos, Paulo lhes diz, sacudindo a sua veste, diz: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. E essa expressão aqui, muito comum no Antigo Testamento, ela quer dizer o seguinte: que a culpa e a condenação estava agora sobre aqueles que rejeitaram a verdade. Então este sangue aqui, sobre a cabeça, remete-nos à morte espiritual. Vocês que rejeitam a Jesus Cristo, herdarão a morte eterna. E este sangue desta morte, sentido figurado, Paulo está dizendo: eu estou limpo, porque eu preguei, e ninguém poderá me acusar de não ter pregado. Portanto, a responsabilidade agora é de vocês, que ouviram da mensagem do Evangelho e a rejeitaram. Queridos, isso tem tudo a ver com os dias de hoje. Mas para que esta circunstância aqui, de fato, aconteça nos dias de hoje, nós precisamos pregar. Porque Paulo pode dizer: eu estou limpo do vosso sangue. E a igreja de Cristo hoje? Será que a igreja de Cristo hoje, de fato, tem pregado o Evangelho e pode dizer: eu estou limpo deste sangue? Porque tenho pregado e as pessoas têm rejeitado. E aí, queridos, depois de ele anunciar essa sentença, ele diz: e desde agora vou para os gentios. E aí esta expressão, eu diria que ela tem duas formas de ser compreendida.
A primeira forma de compreender esta expressão, desde agora eu vou para os gentios, ou seja, os judeus não querem receber a palavra, os judeus não querem me ouvir, então eu vou para os gentios. Então, o primeiro peso sobre essa expressão é o seguinte, é o peso da contrariedade. Paulo está triste. Paulo está triste. Porque ele está trazendo a verdade do Evangelho para o seu povo, para o povo de Israel. E eles que deveriam ser os primeiros a abraçar esta verdade, rejeitam. Lembram de quando Cristo usou a seguinte figura? Ah, como eu gostaria de reunir o meu povo, assim como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo de suas asas, mas vós não o quisestes. Então essa expressão, eu estou indo para os gentios, expressa contrariedade, ao mesmo tempo que expressa uma satisfação. Porque tem gente que quer. Tem gente que tem prestado atenção e tem entregado as suas vidas a Jesus Cristo. Então Paulo, ele não está cabisbaixo, triste, indo pregar para os gentios, não. Nesse mesmo momento, queridos, ele vai com alegria, contrariado por um lado, mas por outro feliz, porque tem gente ouvindo do Evangelho. E aí aqui, queridos, nós temos alguns frutos disto. No verso 7, saindo da sinagoga, chateado com eles, o que acontece? Entra na casa de um homem chamado Tício Justo. Alguns historiadores vão dizer que esse aqui, na verdade, é Gaio. Não importa. E ele entra lá e diz aqui o texto que ele era temente a Deus e a casa era vizinha à sinagoga. E olha um outro detalhe, Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, creu na pregação de Paulo. E o texto traz a seguinte expressão, com toda a sua casa, que deve ser entendido da seguinte forma, Crispo, a sua família, e como chefe da sinagoga, um homem importante, provavelmente rico, ele tinha muitos empregados. E empregados aqui certamente gentios. Então vejam que como que a obra do Senhor vai tomando forma. E aí ele prossegue dizendo, também muitos dos coríntios ouviam, criam e eram batizados. Queridos, sabe qual é a conclusão aqui? A conclusão é a seguinte, nós não devemos nos entristecer quando aqueles a quem nós pregamos rejeitam, desanimam, porque tem muito a que se pregar por aí. E tem muita gente querendo a oportunidade e o privilégio que nós temos de estar na igreja, adorando a Deus, conhecendo e prosseguindo e conhecer ao Senhor. Tem gente aí fora que não conhece, mas que se soubesse daquilo que eles estão perdendo do que temos, dariam tudo para estar aqui, queridos. E às vezes a gente encontra tantos crentes desanimando por quaisquer mínimos motivos. E aí, queridos, para nós finalizarmos, quando Paulo talvez aqui mais se sentisse triste, por mais que ele se sentisse aqui com aquele sentimento de derrota, digamos assim, tendo que abrir mão de continuar pregando aos judeus, ele tem o quê, queridos? Verso 9, ele tem uma visão. E nesta visão, o Senhor traz uma palavra para Paulo, queridos, que deve ser recebida por nós. Como palavra, assim, de conforto e de encorajamento. Porque se hoje nós estamos vivendo tempos difíceis da pandemia, aonde as notícias de que muitos crentes têm se desanimado, muitos crentes têm deixado de vir à igreja,
sendo por questões de protocolo ou não, olha o que Deus fala para Paulo. Não temas, não tenha medo das circunstâncias mais adversas. Não temas. E aí o Senhor prossegue dizendo, pelo contrário, e aí olha aí o encorajamento, fala e não te cales. Nenhuma circunstância nesta vida pode ou deve fazer com que o crente desanime de viver a sua vida no Senhor, de exercer o seu ministério, de procurar uma vida de santidade. Nada pode nos desanimar, nada pode servir como desculpa para o crente, porque o Senhor fala assim, não tenham medo. E aí em seguida, veja que ele vai acrescentar dizendo, porque eu estou contigo. Então por que vocês estão preocupados tanto com pandemia? Por que vocês estão tão preocupados com outras doenças, com questões financeiras, com qualquer coisa dessa vida? É o Senhor dizendo, eu estou contigo. Não tenham medo. A única coisa que eu peço para vocês, estou aqui parafraseando, né, a fala do Senhor, a única coisa que eu peço para vocês é não parem. Permaneçam firmes. Que é aqui na expressão que ele diz, fala e não te cales, Paulo. Igreja de Cristo hoje, continue. Pastor, mas está muito difícil. Mas o Senhor está dizendo, não tenham medo, eu estou contigo, continuem. Não parem. Até porque, queridos, a perseverança, uma das características mais importantes tratadas no Novo Testamento principalmente, que inclusive é aquela que está totalmente relacionada à nossa salvação, conquanto entendemos que de fato a salvação é pela graça. Mas nós encontraremos tantos textos, né, como aquele que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, queridos, está a voz de Deus para a sua igreja. Não parem. Não cessem de pregar o Evangelho. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.